A nossa palestra hoje vai falar um pouquinho no capítulo ali do Evangelho que trata da fé que transporta montanhas, especificamente essa parábola, né, que é aquela passagem riquíssima, belíssima, né, da figueira seca, que eu acredito que hoje a gente vai poder ampliar um pouquinho mais qual é o sentido de tudo aquilo quando Jesus secou a figueira diante dos seus apóstolos, tá certo? Então, é o capítulo 19, os itens 8 e 9, e está no livro de Marcos, né? No capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23, tá certo? A primeira coisa que eu queria levantar aqui nesse início, né, é a definição de parábola, né? Até acredito que nas outras oportunidades em que parábolas foram trazidas aqui para vocês, o palestrante tenha definido, mas, na dúvida, vamos deixar certo aqui que todo mundo tem o entendimento do sentido, do significado dessa palavra. Qual seria hoje um sinônimo que nós poderíamos aplicar, né, ao termo, à palavra parábola? Uma analogia, tem bem assim, uma história, né? E em Minas a gente fala um causo, né? E então parábola, né? A definição do dicionário que eu trago aqui hoje é a seguinte: é uma narrativa alegórica, ou seja, cheia de elementos ilustrativos, né, para transmitir uma mensagem indireta, ou seja, subliminar, né? Às vezes o sentido exato das palavras usadas não é o mais importante, mas o efeito que aquilo vai provocar em quem está presenciando a história, tá? E por meio de uma comparação ou analogia. E isso, nas Escrituras, né, no Velho Testamento principalmente, foi amplamente utilizado, né, pelos profetas, por todos aqueles que vinham se apresentar trazendo uma mensagem divina, tá? E Jesus, né, que quando veio presencialmente, né, naquela sociedade que ainda era muito imatura para entender determinadas coisas de uma forma mais direta, né? Então Jesus usou isso amplamente, né? São as diversas parábolas que nós temos aí relatadas na Bíblia, no Evangelho, e dessa forma a mensagem podia ficar um pouquinho mais clara para aqueles homens da época que levavam uma vida muito dura, muito rígida, né? Que seguiam a lei, as escrituras, muito à risca, ao pé da letra, tá? Então, Jesus falava aos homens da sua época através de parábolas, tá? Tem um outro termo que eu vou acrescentar aqui para a parábola, que a gente pode utilizar e que torna muito eficiente o entendimento, que são encenações, né? Que seria encenação. Então, essa era a forma de Jesus transmitir os ensinamentos que ele trazia, tá? De uma forma mais clara e principalmente marcante. Por quê? Todos nós aqui já presenciamos situações em que nós vimos alguma coisa, positiva ou negativamente, e que aquilo nunca mais saiu da nossa cabeça ou da nossa mente. Tô errado? Positivamente, melhor, né?
quando você, diante de uma situação parecida, se lembra e pensa, eu já vi isso, essa é a forma mais fácil e tranquila de ser resolvida. E negativamente, já presenciei isso, foi horrível, não quero passar de novo por isso, e aí você muda o seu comportamento. Então, naquela época, diante de toda aquela dificuldade que os próprios homens viviam ali, né, submetidos a situações, às vezes, complicadas, dolorosas, e diante, principalmente, do que estava por vir, né, Jesus usava as parábolas para mostrar, olha, pessoal, isso é dessa forma, façam desse jeito, vão por esse caminho, tomem essas decisões. Por quê? Porque lá na frente vocês vão entender que é a forma correta que Deus escolheu e deseja com que nós caminhemos durante as nossas vidas. Tá certo? Então, em diversas situações, em diversas passagens, quando nós assistimos um documentário, alguma coisa que relata as passagens bíblicas, né, a história de Jesus e até mesmo do Velho Testamento, nós temos ou os profetas ou Jesus reunindo as pessoas ao seu redor e trazendo a explicação para uma determinada solução ou problema pelos quais as pessoas estavam enfrentando ou passando naquele momento. Tá? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, na busca de imagens para ilustrar um pouco essa apresentação, eu achei imagens lindíssimas, sempre nesse sentido, né? Jesus falando, as pessoas ao redor prestando atenção, velhos, homens, crianças, mulheres, todos muito atentos, porque sabiam que dali, né, algo bom seria oferecido, tá? E nós estivemos lá, né? Nós estivemos lá e provavelmente estamos aqui hoje porque não demos ouvido, tá? Então vamos aproveitar para daqui para frente a gente começar a escutar mais o que Jesus deixou para a gente de ensinamento, tá? Essa é a passagem especificamente que nos interessa hoje, tá? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Na manhã seguinte, quando eles retornavam de Jerusalém, passaram pela figueira e seca, das raízes até a última folha. Se eu tivesse visto isso, né, eu ficaria extremamente impressionado, né? A partir do momento, desde a primeira vez que eu tive contato com essa passagem, o pensamento que me veio à cabeça, e eu acredito que vem à cabeça da maioria de nós, é o seguinte: Jesus sempre abençoou. Todas as palavras e os milagres de Jesus foram no sentido de fazer o bem. Por que Jesus, então, amaldiçoou aquela figueira e tornou-a seca da raiz até a ponta dos galhos? É a única passagem entre as parábolas em que aparentemente Jesus fez algo no sentido negativo da coisa, ao invés de fazer algo prosperar, melhorar ou se engrandecer. Concordam?
Mas hoje, e eu, particularmente depois de ter reunido essas informações para nós aqui hoje, fiquei deslumbrado e maravilhado com a profundidade e a importância dessa passagem. Ela já era importante para mim e, pesquisando mais alguns autores, mais alguns palestrantes, mais alguns nomes importantes, principalmente dentro do movimento espírita, né? Principalmente Haroldo Dutra Dias, que é uma pessoa que eu gosto demais e acompanho, eu descobri ainda mais sentido e mais uma interpretação para aquela passagem e para a atitude de Jesus ao secar a figueira. Tá? Eu estou sendo claro, gente? Está dando para entender? Minha voz está... Se tiver ruim, joga alguma coisa em mim aí que eu... Tá? Então vamos lá. A figueira secou. No dia seguinte, eles voltaram e viram que a árvore estava completamente seca. Tem uma curiosidade aqui, que é o seguinte, né? Eu já falei sobre as encenações simbólicas. Era uma prática comum naquela época, né? Que um mensageiro de Deus recebeu aquela incumbência de trazer uma informação e uma mensagem para clarear os caminhos dos povos, das pessoas, né? Do povo de Israel principalmente. Tá? Então, tanto os profetas no Velho Testamento, por longos 1000 anos antes da chegada de Jesus, quanto o próprio governador da terra, Jesus Cristo, utilizaram-se dessas encenações simbólicas para mostrar alguma coisa, né, e tentar beneficiar as pessoas que estavam ao redor delas. A principal característica dessas encenações é que elas continham elementos que marcavam as pessoas que estavam presenciando aquilo, né? Então, se naquele momento o intelecto, a compreensão não era suficiente e madura para que você discutisse, né, palavras, termos complicados, né? Pelo menos, se aquelas pessoas vissem algo acontecendo, aquilo faria nelas, né, alguma modificação e traria algum tipo de comportamento dentro da mensagem que Jesus trazia lá de cima. Tá certo? A primeira questão aqui a ser apresentada, tá, é a figueira e o seu significado. Não foi por acaso que a árvore da passagem era uma figueira, tá? A figueira tinha um importante significado na civilização, na sociedade daquela época. Antes de ser figueira, Jesus escolheu uma árvore. E o significado da árvore nessa passagem e em várias outras no Evangelho, tá, é que a árvore representa o quê? Vida. A árvore representa vigor, crescimento, força, prosperidade, frutificação. Então a árvore é um excelente símbolo para mostrar que, a partir dela, novas coisas, novos elementos, uma nova vida pode surgir. Concordam? E a figueira, os figos, tá? Desde muito tempo antes, lá no Velho Testamento, em algumas passagens, já foram feitas menções ao figo, ao fruto da figueira,
representando o povo de Israel. Então, Jesus usou a árvore, uma figueira, tá? E essa foi a grande descoberta que eu fiz recentemente, depois de já conhecer a passagem e de já ter feito uma interpretação um pouco mais rasa, mais superficial, diante do meu entendimento, tá? Eu fiz essa terceira interpretação, que é, na verdade, a interpretação mais profunda e mais significativa para se ter secado a figueira diante dos apóstolos. Ok? Então vamos lá. Foi uma outra coisa interessante é que eu procurei também informações vindas de líderes religiosos de outras igrejas, falando do mesmo assunto. Eu vi que em alguns sistemas religiosos a interpretação e a explicação é muito bem feita, né? Bem dentro do que o Espiritismo nos traz. Desculpa. Mas vi também que em alguns sistemas religiosos, infelizmente, a interpretação não é feita da forma clara e necessária, né? Então, isso me fez ver como que as diferentes religiões podem oferecer diferentes embasamentos de um mesmo assunto, né, para os seus seguidores e para as pessoas que as acompanham, né? Tudo a seu tempo. Eles chegarão lá e espero que cheguem à porta dessa casa e das outras casas espíritas para também conhecerem de uma forma mais clara o ensinamento. Tá bom? O primeiro ensinamento, a primeira interpretação que está, inclusive, na sequência no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, trata disso aqui. Aparência versus essência. Jesus viu a figueira. Jesus foi até a figueira cheia de folhas, mas não era tempo de figos. Vocês acham que Jesus não sabia que naquela figueira não haviam figos? É claro que sabia, né? Mas aquela figueira cheia de folhas, fora do tempo, né, por si só, já representava algo anormal. Concordam? Não é tempo de figo. Os figos só vêm depois que as figueiras se enchem de folhas. Teoricamente, se tem folha, tem figo. Jesus chega, não tem figo, ele seca a figueira. Então vamos acompanhar o raciocínio. De longe, quando eles viram a figueira, a árvore se parecia exuberante, bonita. Ela se destacava e chamava a atenção diante e ao redor de todas as outras que estavam secas. Na essência, quando eles se aproximam, sem figos, sem frutos, sem prosperidade, sem resultados, sem nada de bom. Então, essa interpretação vem nos trazer e nos mostrar que não adianta a nossa aparência externa se lá dentro não tem fruto. Se lá de dentro não sai nada bom. Concordam com isso? E quantas pessoas estão por aí, ao nosso redor, estão enganadas, infelizmente, e quantos outros líderes religiosos, né, não se maqueiam e não se mostram de uma forma, quando lá atrás, na essência, não são nada daquilo que aparentam ser. Tudo bem? Então, o primeiro ensinamento
tem a ver com a aparência versus a essência. Por isso, gente, é sempre melhor nós nos preocuparmos em fazer o bem, trazer para o nosso próximo coisas que são produtivas, né? A se colocar máscaras e se maquiar, né? Quando lá dentro o que a gente deseja não é o que a gente demonstra. Ok? Primeira interpretação. Essa está no Evangelho e em praticamente todas as definições e explicações que outras religiões também trazem para nós. A verdadeira religiosidade é aquela medida pelos frutos e não pela exuberância externa das folhas. Faz sentido a árvore que Jesus viu de longe, folhosa, frondosa, e quando chega perto não tinha o que ele procurava para matar a sua fome? Somos nós. A figueira somos nós. Ok? Segunda interpretação. Qual é o título do capítulo? A fé transporta montanhas. Então não podemos deixar de falar de fé, né? Quando Jesus ordena que a figueira seque na frente dos seus apóstolos, ele queria mostrar uma coisa para eles. Ele fala, né? Quando no dia seguinte, quando eles veem a figueira seca, ele fala, Pedro, né? Mestre, a figueira secou. Olha como ela secou. E aí Jesus, né? Aquela famosa fala de Jesus. Basta que você acredite. Basta que você tenha fé. E se você tiver fé, ordene a essa montanha que se atire ao mar. Tudo que pedirdes em oração será obtido. Só que isso tem que ir além, no caso de Jesus e daqueles seus seguidores. Por quê? Jesus precisava ter certeza que os seus apóstolos tinham e teriam plena confiança e fé em Deus. Por quê? Aquela passagem se dá, essa passagem da figueira seca, é um dos últimos momentos de Jesus, antes do que, gente? Dele ser crucificado. Então Jesus está reunindo um grupo ao seu redor. Tem que ser um grupo bom, tem que ser uma turma boa. Porque depois que ele fosse crucificado, eram eles que dariam o quê? Continuidade. Podia ter alguém ali meia boca? Podia ter alguém ali vacilante? Quando ele fala, eu ordeno que a figueira seque, e vocês também podem ordenar, confiantes em Deus, que ela seca. Ele quer que os seus seguidores ali, os seus companheiros, saibam que podem confiar em Deus e estejam fortemente preparados pelo que eles nem imaginariam que viria. Jesus sabia que ia ser crucificado, os outros não. Jesus sabia que depois da crucificação, uma série de consequências gravíssimas incorreriam sobre os cristãos. Então ele precisava mostrar que confie, acredite, peça em oração e o Pai lhes dará. Faz sentido, gente? E nós também podemos fazer isso, gente? Não podemos? E nós fazemos? Quantas vezes, na hora que você está passando por uma situação difícil,
você se desespera, nós falamos disso ali hoje no nosso grupo de estudos mais cedo, e esquece que lá em cima, ao seu redor, dentro de você, tem uma força que é sua, que ninguém pode tirar, que foi dada pelo seu Pai, e que se você pedir, Ele vai te atender. Todos nós. Nós estamos aqui justamente aprendendo a cada dia a confiar cada vez mais. E nós vamos chegar lá. Tá? Fé. Perseverança. E nós vamos chegar lá. Aqueles eram os últimos momentos de Jesus junto deles, antes da sua crucificação. Então, quando ele seca a figueira, ele ordena que a figueira seque, ele está preparando o terreno, os seus companheiros ali, para suportarem tudo que virá pela frente. E mesmo diante da maior dificuldade, na hora que o desespero bater, a falta de solução bater, peça em oração. E nós vimos em diversas passagens na sequência que em muitos momentos eles curaram, eles fizeram milagres, eles invocaram o Espírito Santo e foram atendidos. Correto? Agora vem a terceira interpretação, tá? Que é belíssima, ela é um pouco mais elaborada, mas que eu acredito que vocês vão entender e vão ver o sentido dessa interpretação menos comum e menos corriqueira quando a passagem da figueira seca é apresentada. Jesus traz ali naquele momento a sentença. A sentença para um povo que durante 1000 anos, vem sendo preparado através de inúmeras mensagens, inúmeros profetas, inúmeros enviados, e simplesmente ignoraram. E simplesmente, lá atrás, quando eles seguiam a lei trazida por Moisés, né, os 10 mandamentos, e tudo que veio na sequência disso, naquele momento, até aquele momento, os comportamentos, as práticas eram outras. Nessa mesma passagem, nós vemos que Jesus vai ao templo para purificar o templo, e quando ele chega lá, que é a casa do Pai, o que ele vê os comerciantes fazendo, os fariseus fazendo, é o que, gente? Utilizando a casa do nosso Pai para práticas até ilícitas, né? Então, depois de tanto tempo mandando gente faz assim, gente faz daquele jeito, gente não faz isso, isso não é do agrado do meu Pai, isso não está certo. Depois de tanto tempo e de nada funcionar, Jesus fala, agora eu vou, em pessoa, agora eles vão ter que se ver comigo. Só que Jesus vem como o Messias prometido e ele não era nada do que se esperava. Não era um rei, não era um príncipe, não estava coberto de, joias, dinheiro, poder terreno, Porque o poder que interessava, ele estava pleno. Então, Jesus vem e, para fechar com chave de ouro, o que o povo de Israel faz com ele, gente? Cruz. Coloca o Filho de Deus na cruz.
Então, as práticas que já não eram mais ensinadas e foram pregadas pela lei, já não eram mais seguidas. O povo de Israel havia se desvirtuado consideravelmente do que o Pai e do que o nosso governador Jesus havia ensinado e havia trazido de mensagens ao longo de centenas de anos. Para fechar, Jesus vem, cruz. Naquele momento que ele seca a figueira, ele estava sentenciando a figueira, que era o símbolo de quem? Do povo hebreu, ao que veio acontecendo posteriormente. Quando Deus escolheu o povo, né, hebreu como o povo de Deus, né, ele esperava que as coisas saíssem, só que existe livre-arbítrio, né, a gente toma ali os caminhos errados por escolha própria, e a coisa naquele momento, até aquele momento, não tinha saído como se esperava. Então, a terceira interpretação, que eu acho que é belíssima, né, pela profundidade, e naquele momento, né, eles nem conseguiam imaginar que era aquilo, mas a aparência versus essência e a fé naquele momento já estava bom demais, né? Então hoje, aos olhos do Espiritismo, a clareza do Espiritismo, eu posso dizer para vocês que eu consigo interpretar de outra forma também, né? Então, Jesus não amaldiçoou a figueira. Quando a figueira seca, ele está querendo mostrar que foi dada a chance, vocês tinham tudo para frutificar e vocês não deram bons frutos. Chega. A partir de agora, vocês vão ter que arcar com as consequências. E numa dimensão menor, né, pessoal, individualmente, todos os dias nós temos a chance de ser figueiras secas ou frutíferas. Porque cada atitude que nós tomamos pode ocasionar coisas e consequências com as quais os responsáveis somos nós. Então não adianta hoje para nós falar assim, mas eu achei que, mas eu fiz sem achar, sem pensar. Pensa antes, reflita, avalie o peso das consequências da sua atitude. E aí você não vai ter que lidar com um galho da sua figueira secando. Isso é lei universal. A gente fala assim, parece até simples, né? Parece, né? Então a fome que Jesus tinha naquele momento, quando ele sai ali, né, de Betânia e vê a figueira, não era fome de encher o estômago com figos. Era a fome de ver quais os resultados que o povo escolhido por Deus estava trazendo para ele, diante da lei, diante dos ensinamentos, das mensagens. Dá para entender? Quando ele tem fome, chega na figueira, que aparenta ser uma coisa, e não tinha frutos, ele olha e fala, que decepção, não dá mais. Já foi muito tempo, né, jogado ao vento. A partir de agora, que nada mais frutifique de ti. Que vocês não consigam prosperar mais, como já vieram fazendo desde o início, quando o nosso Pai lhes deu a chance maior. Tá certo? Não era a época de figos. Jesus buscava a resposta do povo hebreu depois de tantos ensinamentos e preparação para colocar em prática o amor e a caridade divina.
Essa era a verdadeira fome do Messias. Só para sintetizar o que eu já falei, a figueira seca representa a nação de Israel que rejeita o Filho de Deus, que por fora aparenta seguir a lei, mas por dentro não frutifica no bem e logo terá o seu fim decorrente de não produzir bons frutos. Faz sentido para vocês, pessoal? Somos nós. Sempre fomos nós. Resta saber por quanto tempo seremos ainda, né? Basta que nós tomemos as decisões certas. E aí, para fechar, para encerrar, eu queria trazer essa situação, essa encenação para os nossos dias de hoje, né? Qual a importância, com que importância e sentido nós podemos aplicar esse ensinamento nas nossas vidas atualmente, né? Contemporaneamente. Nós somos todos árvores, né? Em vários sentidos, no sentido biológico, físico, né? As pessoas se casam, constituem família, têm filhos, então a família se ramifica e frutifica. Nós somos árvores, não necessariamente figueiras. Você pode escolher a árvore que você quer ser, né? Desde que você produza os seus frutos da forma correta, no caminho correto, da forma positiva, servindo de referência para os que estão próximo de você e para os que, porventura, atravessem o seu caminho, tá? E aí, se eu não me engano, num dos livros que eu li, Emmanuel fala sobre os frutos que nós somos. O primeiro deles é o pensamento. Desculpa, é o sentimento. O primeiro fruto bom que a gente tem que produzir diariamente é o sentimento bom. Porque do sentimento bom serão moldados pensamentos bons. O pensamento moldado no bem, na positividade, né, vai ser fundamental para que nós possamos originar boas ações, práticas, palavras, né? Eu não preciso, às vezes, agir no sentido essencial da palavra, mas muitas vezes eu estou aqui parado e algo que eu falo pode mudar a vida de uma pessoa. Depois que você fala, o controle sobre aquela palavra acabou, né? Então você sente, pensa e age. Todos nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Para não repetirmos o que a figueira nos mostra nessa passagem. Ali a figueira é o povo de Israel. Traga para a sua vida diariamente o seu universo íntimo como sendo uma árvore e uma figueira. E tente agir da forma mais positiva possível. Tá certo? Então, a lição que fica, né, na minha opinião, para nós aqui hoje, dessa belíssima passagem, tá? É que nós temos que continuar tendo fé e determinação. Não, mas minha vida tá um desastre. Mas eu não sei para onde correr mais. Senta ali, fecha os olhos e conversa com seu pai lá em cima, porque alguma coisa vai clarear. Se não clarear do jeito que você espera, né, certamente tem um aprendizado
naquela situação para que você mude alguma coisa. Se a libertação for desencarnar, né? Ah, tô doente, vou morrer, meu pai me ajuda, eu não quero morrer. Mas você tem que morrer para você nascer de novo. Entenda isso. Então essa resignação, até mesmo diante do desencarne, é importante para nós e nós temos entendimento suficiente para isso. Então, fé e determinação para produzir sempre bons frutos, tá? E o Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido, né, a terceira revelação, né, nos mostra diariamente que os discípulos, os apóstolos, somos nós. Hoje, a carruagem segue andando com as nossas atitudes no comando. Já passou da hora de nós começarmos a colocar o Evangelho em prática. Então o Espiritismo chegou, entrou, e agora ele precisa sair. Ah, que legal, conheci o Espiritismo, estou adorando. Estou frequentando as palestras e tal, acho que eu vou aprender alguma coisa. 1 ano, 2 anos... Aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi a ser caridoso, aprendi a fazer campanha do quilo, aprendi a estender a mão para o meu próximo. E aí, quantas vezes você já fez? Fez. Ah, ainda não fiz não, estou me preparando. Estou me preparando porque eu quero chegar lá em forma, né? Pessoal, não há tempo para fazer o bem. O bem pode ser feito a qualquer momento, tá? Então... hoje eu estou aqui, né, até gostaria de falar sobre isso, né? Há pouco tempo eu estou aqui, fui convidado para fazer essa apresentação aqui hoje, fiquei extremamente feliz e fui procurar formas de trazer isso da melhor maneira possível para acrescentar para todos nós, né? E, relativamente, estou há pouco tempo na casa. Então, eu agradeço muito a confiança da Marisa, da Beth, de todos que, desde o momento que me convidaram, né, acreditaram em mim, né? Eu estava me preparando para ir para o Brasil por 30 dias, e aí a Marisa, você quer dar a palestra do dia 7 de julho? Assim, né? Assim, né? Numa manhã. Aí eu falei assim com a minha esposa, Raquel, a Marisa tá. Você acredita que a Marisa está me pedindo, me convidando para dar uma palestra? Aí ela falou assim, e aí? Eu falei, já aceitei. Já aceitei. Né? Carro apertado é que canta. Né? Então, vamos colocar o Evangelho para fora, gente. Tá? Não precisamos fraquejar e devemos ser perseverantes. Principalmente porque a causa espírita nunca esteve num momento tão bom, tão menos complicado de você hoje trazer uma discussão espírita para os círculos de conversação e de convivência. Há um tempo atrás era terrível. Eu posso dizer que por anos eu me escondia quando o assunto era religião, não vou falar que sou espírita aqui, vão descer o pau em mim. Não posso. Mas eu já aprendi que se nós não enfrentarmos e nos posicionarmos, né, pela causa, isso nunca iria acontecer. E está cada vez melhor, graças a Deus. Né? Todos podem fazer a sua parte e contribuir de alguma forma. Nunca pense que uma ação sua dentro da casa espírita ou fora dela, pelo bem do próximo, é pouquinho demais. Né? Numa reunião mediúnica, cada um ali tem a sua importância. Você tem uma pessoa que simplesmente está orando e sustentando a energia de tudo que está acontecendo. Se ela não tivesse ali, o equilíbrio não seria o mesmo. Né? Então, se você acha que você pode contribuir de alguma forma,
venha, ofereça-se. Você pode contribuir, essa é a verdade. Vamos erguer a cabeça e sermos sempre firmes para dizer: eu sou espírita. Não precisa brigar, não precisa bater de frente, né? E muitas vezes, na brandura, eu sou espírita, nós atraímos a atenção de pessoas que muitas vezes condenaram ou não tiveram interesse de procurar saber por ignorância. Porque muitas vezes, se você dá bons exemplos e você já é admirado por uma pessoa que não sabe que você é espírita, quando você fala que é espírita, ela fala: gente, mas não pode ser espírita essa pessoa? Ela é tão agradável, ele é tão bacana, ele é tão gentil, ela é tão, né, cordial. Deve ter alguma coisa boa nesse negócio aí. E aí você vai arrebanhando novos adeptos e novos companheiros de caminhada. Tá certo? Então, eu agradeço novamente e espero que todos saiam daqui cada vez mais abençoados por Deus. Tá?